domingo após domingo, à noite, nós estamos estudando Salmos da Bíblia. E eu gosto muito do livro dos Salmos, porque, na verdade, o livro dos Salmos são expressões de vida. O livro dos Salmos é aquilo que está no coração, que é exteriorizado para que o Senhor seja louvado. São experiências de vida, histórias de fracassos, frustrações, almas angustiadas, que abriram o coração e apresentaram isso a Deus através de uma poesia. E hoje à noite, eu quero meditar com você sobre um dos grandes salmos da Bíblia. Ele tem sido chamado de a coroa de todos os salmos. Tamanha a sua beleza, a sua profundidade. Ele é um salmo maravilhoso. E nós vamos aprender nesta noite, para a glória de Deus, lições profundas para a nossa vida, através desse salmo de Davi. Esse salmo, irmãos, ele é dividido em 4 partes. 4 partes compõem esse salmo. A primeira parte está nos versículos 1 a 6, a segunda parte, 7 a 12, a terceira parte, 13 a 18, e a quarta parte, 19 a 24. Cada uma dessas partes nos ensina algo precioso, lições que nós precisamos levar para a vida para que possamos realmente vivenciar tudo isso no nosso dia a dia. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: o Salmo 139 apresenta Deus de uma maneira tão magnífica. Nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele determinam o que pensamos sobre todas as outras coisas deste mundo tão agitado em que vivemos. Outras pessoas, o universo, a palavra e a vontade de Deus, o pecado, a fé e a obediência. Ideias erradas sobre Deus acabam levando a um tipo errado de vida, trilhando o caminho errado, rumo ao destino errado. Em outras palavras, a teologia, o conhecimento correto de Deus, é essencial para se ter uma vida plena nesse mundo. Davi contemplou a Deus e escreveu para nós um salmo cuja mensagem não pode fazer outra coisa senão nos incentivar a permanecer num relacionamento correto com o Senhor. Então eu quero pensar com você sobre essas 4 partes do Salmo 139. Cada divisão desse salmo tem algo maravilhoso para nos ensinar em relação a Deus. Davi teve essa visão, ele teve essa percepção. E isso para ele foi algo tão extraordinário que ele não conteve e escreveu o Salmo 139. Cada parte desse salmo, pelo menos as 3 primeiras partes, nos apresentam uma característica de Deus, um atributo de Deus. E eu quero então investigar com você esse salmo. E a minha oração é que você abra o seu coração para que você possa aprender sobre essas características que nós vamos pensar agora. A primeira parte do salmo, então, está nos versículos 1 a 6, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Primeira coisa que você precisa saber é que a palavra sondar aqui, tu me sondaste,
e me conheces. Essa palavra sondar é a palavra que um judeu usa quando ele fala sobre escavar uma mina. Então, na visão do salmista, é isso que Deus faz com o nosso coração. Ele sonda o nosso coração, ele escava o nosso coração e ele vai no mais profundo do nosso coração, porque é lá que estão os sentimentos mais escondidos. Então Deus, ele tem essa capacidade de escavar bem fundo e chegar no mais secreto da minha alma. É isso que o salmista está dizendo aqui. É muito importante que nós entendamos isso, porque esses primeiros versículos, então, apresentam um atributo incomunicável de Deus. O que é isso? É aquele atributo que pertence só a Deus. Ninguém tem esse atributo. E qual é? A onisciência de Deus. Só Deus nos conhece como nós realmente somos. Ele escava, ele vai no mais profundo do nosso coração e ele sabe tudo que tem lá dentro. É claro que aqui eu não vou de maneira nenhuma menosprezar algumas áreas da medicina que tem como objetivo entender a nossa alma, entender a nossa psique. Eu não vou menosprezar porque são profissionais muito necessários nesse mundo que vivemos. Mas ninguém, por mais estudado que seja, pode ter doutorado, pode ter pós-doutorado, ninguém consegue perscrutar o coração humano como Deus consegue. Ninguém tem acesso ao mais profundo da alma como Deus tem. E é isso que Davi está dizendo aqui. Ele está dizendo: tu escavaste o meu coração, tu foste bem fundo e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe. O que isso significa? Muito antes de Davi formular qualquer pensamento, Deus já sabe o que Davi iria pensar. Ele diz: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra aqui, cercar, é a palavra usada para uma cidade que é sitiada. Como é isso? Você olha para um lado, você olha para o outro, e você só vê o exército inimigo. Davi está dizendo isso: o Senhor me cerca por todos os lados, não há para onde fugir, não há, em todas as direções eu te vejo, em todas as direções tu estás. Tu me conheces por dentro e por fora, tu conheces o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ele diz mais: não havendo ainda nenhuma palavra na minha boca, nenhuma palavra, tu já conheces tudo. Então, irmãos, Davi está mostrando aqui o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa capacidade. De vez em quando aparecem alguns engraçadinhos por aí, dizendo que sabem o futuro. Sabem nada. Dizendo que podem adivinhar o seu futuro e o que os astros e o que os números te reservam, e podem preparar você para o futuro. Não sabem, porque só Deus sabe, só Deus tem esse conhecimento. Essa é uma característica única de Deus. E aqui, nessa primeira parte do Salmo, eu aprendi uma lição que eu quero compartilhar com você. E a primeira lição que eu compartilho com você é essa: Deus nos conhece intimamente, é impossível enganá-lo. Quando você está aqui cantando louvores a Deus, e você está louvando o Senhor, Deus conhece você e sabe se o seu louvor é para Ele ou não. Quando você vem aqui no gasofilácio e entrega a sua oferta ao Senhor, e todo mundo está vendo você entregar a sua oferta, Deus sabe quais são as suas reais intenções, se você está entregando essa oferta de coração aberto ou não. Qualquer que seja a sua atitude ou o seu procedimento, Deus sabe quais são as reais intenções. Não há como enganar o Senhor. Não há como você mostrar para Ele que é uma coisa se você não é. Ele conhece você, Ele sabe quem você é de verdade. Eu não sei, vocês não sabem, mas Deus sabe. Então não há como enganar o Senhor. E Davi sabia disso. Ele percebe que por mais que ele tente,
ele não consegue enganar a Deus, porque Deus sabe quais são as reais intenções que estão presentes no seu coração. Tudo que fazemos, principalmente as questões de fé, estão diante do Senhor, irmãos. O meu culto, o meu louvor, o meu serviço, a minha oferta, a minha oração, tudo está patente aos olhos dele. Essa primeira parte, então, do Salmo, me chama a uma responsabilidade diante de Deus. Sabe qual é? Sermos sinceros para Ele. Não escondermos nada do Senhor. Se você tem alguma dificuldade na sua vida e está apresentando alguma dificuldade na sua vida, não tente de alguma maneira camuflar isso e tentar ser uma coisa que você não é. Chegue diante de Deus e fale o que está no seu coração. E fale para Ele: Senhor, eu estou falhando nessa área. Senhor, o meu coração está envolto de um sentimento nocivo. Senhor, eu não estou sentindo vontade de fazer isso. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou com meu coração fechado. Senhor, eu estou me tornando insensível. Por quê? Porque Ele sabe. Ele conhece você. Às vezes nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. Por isso que nós sempre devemos orar ao Senhor. Senhor, mostra para mim quem eu sou. Não me poupe. Coloque-me diante de mim mesmo o tempo todo. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir a seu respeito. Não podemos ter medo de nos conhecer. Porque uma das grandes questões que envolve a nossa vitória diante de Deus é nos conhecer, irmãos. E é saber quem eu sou. Conhecer a si mesmo é um grande passo para as conquistas espirituais. Agora, como é que você vai almejar questões espirituais se você não se conhece espiritualmente? Se você acha que está tudo certo entre você e Deus, que melhoria você vai buscar para a sua vida? Deixa Deus mostrar para você quem você é, e você verá o quanto precisa melhorar. Agora, como é que eu vou orar ao Senhor? Senhor, melhore isso na minha vida. Senhor, me dê esse sentimento. Senhor, trabalhe nessa área se eu não me conheço. Então, Davi está dizendo aqui: Senhor, o Senhor me conhece por inteiro. O Senhor me conhece. Tu sabes quem eu sou. Eu sou isso mesmo. Eu sou uma pessoa má. Eu sou perverso. Eu sou um pecador. Eu não quero tentar ser uma coisa que eu não sou, porque eu sou isso mesmo. Tu me conheces. Para que eu vou tentar te enganar? Então, querido, é muito importante que nós tenhamos esse desejo no coração de orar ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes o que está aí dentro do meu coração que nem eu mesmo sei, Tu conheces o que está presente no mais íntimo do meu ser, quais são esses sentimentos que talvez nem eu tenha conhecimento. Mostre para mim, me mostre quem eu sou, porque eu tenho certeza que eu estou debaixo das Tuas misericórdias e o Senhor me ajudará a mudar. Agora, um grande perigo que ronda nossas vidas é você viver uma ilusão diante de Deus, achando que está tudo bem entre você e Deus. Se não estiver, você corre um sério perigo. Por isso que o Salmo 139 é importante para nós. Ele me ensina que existe uma grande possibilidade de eu estar enganado no tocante a mim mesmo. É por isso que existe um Deus onisciente lá em cima, que me conhece, que me sonda, que escava bem fundo, que vai bem fundo, e Ele chega onde ninguém tem a capacidade de chegar. Sabe por quê, gente? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. E às vezes, nós mesmos nos enganamos, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas pode ser que você não esteja. Pode ser que você esteja fazendo a sua vontade. Não há nada pior do que vivermos uma vida de fantasia. Por isso, fale com Deus e peça a Deus para mostrar para você quem você é, porque Ele sonda e Ele conhece o seu coração como ninguém. Ele te cercou por volta. Ele sabe quem você é, Ele conhece tudo que está no seu interior, Ele conhece a sua oração. Quando você ora, Ele sabe se você está sendo sincero na oração ou não. Quando você diz que o ama, Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Quando você abraça um irmão na igreja e diz para o irmão na igreja: eu amo você, aquele irmão acredita em você, mas Deus sabe se você o ama ou não. Porque o Senhor nos sonda.
Então a primeira parte do Salmo 139 nos ensina isso, a onisciência de Deus. Davi estava perplexo de ver, de tomar conhecimento desta onisciência, desta capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas. Ele vai dizer no versículo 6, tal ciência, ou seja, tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Eu não consigo entender isso, é além da minha capacidade de compreensão, como tu sabes tudo, muito antes de acontecer. Nós somos pegos de surpresa o tempo todo, mas Deus não. Não existe plano B para Deus. Tudo está rigorosamente dentro do controle de Deus, porque Deus sonda todas as coisas. Será que você, nesta noite, teria coragem de fazer essa oração a Deus e falar assim: Senhor, conheces o meu coração, Senhor, sonda a minha vida, Senhor, me investigue, me averigue, mostre para mim quem eu sou, eu quero que o Senhor me mostre quem eu sou de verdade. Eu vi um filme recentemente na televisão, que o rapaz, ele não queria se olhar no espelho, ele tinha medo de se olhar no espelho, porque o pai dele tinha feito uma modificação nele lá, genética, alguma coisa, fez uma mutação nele, e ele não gostava, ele não queria se olhar no espelho, porque ele tinha medo de não gostar do que ele estaria vendo. Ele não queria se ver no espelho, ele tinha medo do resultado. Mas nós não podemos ter esse medo. Nós não podemos ter medo de deixar Deus nos mostrar quem nós somos, porque só Ele sabe. Só Ele sabe. Então a primeira parte do Salmo 139, de 1 a 6, me apresenta um Deus onisciente. Um Deus que tem essa capacidade, só Ele tem, Satanás não tem. O máximo que Satanás faz, o máximo que ele faz, é propor algo e manipular situações para aquilo que ele falou possa se cumprir e as pessoas acharem que ele tem essa capacidade, mas ele não tem. O único que tem o poder de saber tudo antes de acontecer é o Senhor. Mas eu aprendo também uma segunda parte do Salmo, que está presente nos versículos 7 a 12. Veja só o que o salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui Davi está apresentando uma segunda característica de Deus, um segundo atributo de Deus. Qual é, gente? Onipresença. O que significa onipresença? Onipresença, Tomás de Aquino, o grande teólogo Tomás de Aquino, vai dizer o seguinte: Deus está em todas as coisas, não como parte de sua essência, nem como um acidente, mas como um agente está presente naquilo em que opera. Deus está presente em qualquer lugar onde houver uma manifestação do seu poder. Preste atenção, Deus está onde Ele, pela sua soberania, precisa estar. O que isso significa? Davi está dizendo: não adianta fugir de ti. Não adianta eu tentar escapar da sua presença. E Davi vai dizer uma coisa muito interessante aqui no versículo 9. Ele vai dizer assim: se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar. O que isso significa? Asas da alva. Davi está dizendo o seguinte: mesmo que eu viaje à velocidade da luz,
Davi está falando do nascer do sol. Quando o sol nasce, ele automaticamente ilumina toda a terra. A luz é de uma velocidade inimaginável. Davi está dizendo, ainda que eu viaje na velocidade da luz, é tu quem me guias. Ainda que eu me esconda nas trevas, para ti, luz e trevas são a mesma coisa. Ainda que eu suba ao céu, céu e inferno aqui, não são situações espirituais, são extremos geográficos. Ainda que eu vá ao mais alto possível, ou ainda que eu desça ao mais baixo possível, tu estás lá. Ontem eu estava indo para Divinópolis, cedo, para dar aula no seminário lá, e eu passo sempre por São Gonçalo do Pará. E ali há muita vegetação. E eu estava dirigindo o meu carro, olhando aquela vegetação e meditando nesse salmo, nesse momento. E eu fiquei pensando uma coisa, não adianta, irmãos, não adianta, onde quer que estejamos, nós estamos diante da realidade de Deus. Você está num sítio, numa cidadezinha bem interiorana, Deus está lá. Você está numa grande metrópole, Deus está lá. Você está dentro da sua casa, Deus está lá. Você está dirigindo o seu carro, Deus está lá. Para onde você olhar, você vê uma realidade de Deus diante de você. E aí eu aprendi uma segunda lição aqui, que eu quero compartilhar com você. Eu aprendi aqui nessa segunda parte, que fala sobre a onipresença de Deus. Eu aprendi que Deus está em todos os lugares, paremos de fugir dele. Que isso, pastor? Que negócio é esse de fugir de Deus? Fugimos. Tentamos nos esconder de Deus. Lembra de Adão e Eva, quando pecaram? O que eles fizeram? Foram se esconder. Aí Deus, onde estás? Deus não pergunta isso como quem não sabia onde Adão e Eva estavam. Aqui Deus não está dizendo para Adão e Eva, onde estás em questão de local, de esconderijo. Deus está dizendo para Adão e Eva, onde você está agora no plano espiritual em relação a mim? Onde você está no contexto espiritual? Você estava na minha presença, onde estás agora? Porque Adão e Eva estavam se escondendo de Deus. Adão diz assim, ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Deus estava ali, presente como sempre esteve, mas Adão estava fugindo de Deus, porque Adão estava envergonhado de ter desobedecido a Deus. E Jonas? Deus disse para Jonas, vá à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. E Jonas simplesmente foge, ele vai tomar um navio, e ele entra no navio, desce para o porão, e no meio do caminho, uma tempestade no mar. Eu acredito que não deva haver coisa pior do que uma tempestade em alto mar. E Jonas fugindo, e tempestade, e o navio indo quase a pique, e eu fico imaginando os marinheiros jogando tudo fora, e Jonas lá no porão do navio, fugindo de Deus, e os marinheiros, cada um invocando o seu Deus, a sua divindade, e de repente Jonas chega diante dos marinheiros e diz assim, o que está acontecendo é culpa minha, eu sirvo o Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Os marinheiros devem ter pensado assim, você está louco? Você serve o Deus que fez o mar e foge para o mar? Que loucura é essa? E você já conhece a história. Ele é lançado, o grande peixe engole Jonas e fica naquela situação deplorável, e Jonas ora, porque Deus estava lá, e ele então vomita Jonas na praia de Nínive, não é? E eu aprendi isso, não há como fugir de Deus. Então permita-me mostrar para você quando é que nós fugimos de Deus. Porque nós fugimos. Nós fugimos. Nós fugimos de Deus quando pecamos. Primeira reação que nós temos é nos esconder. É ou não é verdade? É nos fechar.
é fingir que nada aconteceu. É tentar de alguma maneira camuflar. Lembra de Davi? Nós pensamos semana passada. Davi cometeu um assassinato, cometeu um adultério, dormiu com uma mulher casada. E o que ele fez? Faz de conta que não aconteceu nada, não é? Mas lá no Salmo 32, ele vai dizer: os meus ossos se consumiram o dia todo quando eu me calei. Davi viveu uma crise profunda por quase um ano se escondendo de Deus. E Deus mandou Natã lá, e Natã diz: você pecou, você é um pecador. E Davi então torna aquilo público, Davi traz aquilo à tona e diz: eu realmente pequei contra o Senhor. Então, fugimos de Deus quando pecamos, é a primeira reação que temos. Às vezes parece que nós sofremos de uma amnésia e nos esquecemos de que existe graça, de que existe perdão, e de que nós podemos nos ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu pequei. Mas não, a nossa primeira reação, o nosso primeiro instinto é fugir. Nós fugimos de Deus também, sabe quando que nós fugimos de Deus? Quando nós não queremos ter com Deus aquele tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Porque quando eu estou diante da palavra de Deus, a Bíblia está me chamando à responsabilidade diante de Deus. E eu simplesmente finjo que não é comigo, saio da igreja e coloco isso na minha lixeirazinha, lá do coração. Só que tem um problema: a lixeira do computador você esvazia, mas a lixeira do coração não. Vai acumulando, vai acumulando. Só existe uma coisa que esvazia a lixeira do coração: é o perdão de Deus. Mas infelizmente o que acontece? Nós, o tempo todo, estamos fugindo de ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, porque nós temos medo. O Senhor fala com você, coloca você diante de uma realidade espiritual e fala: mude de vida. E você tem medo das consequências que essa mudança pode ocasionar, e você foge de Deus e finge que não é com você. Isso é fugir de Deus, mas não adianta, meu irmão, escute, não adianta. Não adianta fugir de Deus, porque se você não encontrar Deus no caminho, você vai encontrar com Ele no final do caminho. E pode ser pior, porque quando você encontrar com o Senhor um dia, e todos nós vamos nos encontrar com o Senhor um dia, Ele vai querer saber de você: por que você fugiu dele o tempo todo? Por que você fugiu daquele compromisso? Por que você fugiu daquela realidade que eu tinha para você? Eu tinha planos para a sua vida, eu tinha propósitos para a sua vida, mas você insistiu em fugir de mim. Talvez você aqui nesta noite esteja fugindo do Senhor, esteja fugindo de uma realidade de vida que Ele quer que você viva, e você insiste em dizer que não, que você quer viver do seu jeito. Isso é fugir de Deus. Deus é uma realidade que está em você o tempo inteiro está diante da realidade de Deus. Não há como fugir dele. E esta noite, Ele mais uma vez, eu não vim aqui para fazer profetada, mas eu digo para você, autorizado pela palavra de Deus, o Senhor mais uma vez nesta noite está colocando diante de você a possibilidade de mudança. E está colocando diante de você a realidade de uma nova vida com Ele. Deus quer ter um relacionamento com você. Pare de fugir dele. Até quando você vai continuar fugindo de Deus e fingindo que nada está acontecendo? Ele quer ter um relacionamento com você. E nós muitas vezes tentamos fugir, mas não adianta. Ele está em todos os lugares. Davi está dizendo isso aqui: não adianta fugir de ti, para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele tentou fugir do pecado dele, e Natã foi lá confrontar Davi com o pecado dele. Ele fugiu quase um ano, mas não tem jeito. Moisés disse: o teu pecado te há de achar. Você não encontra ele agora, você encontra com ele depois. Deus é Deus. E nesta noite, Deus está chamando você para um relacionamento com Ele. Ele trouxe você aqui mais uma vez, para que você possa ter um encontro com Ele e viver o que Ele quer que você viva com Ele.
Agora, o que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? Você vai tomar as asas da alva e vai fugir de Deus mais uma vez? A terceira parte do Salmo está lá, está nos versículos 13 aos versículos 18. 13 a 18, diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, veja só isso, irmãos, por que nós somos contra? Por que nós somos contra o aborto? Com raras exceções que são apresentados, inclusive pela medicina legal. Mas por que nós somos contra o aborto? Porque o versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no estado embrionário. Quando eu não tinha forma, eu já existia para Deus. É uma vida que está ali. E aí vem uns engraçadinhos de plantão apresentar um projeto de lei para interromper a gravidez na 12ª semana de gestação. Por isso que nós somos veementemente contra o aborto, porque nós somos defensores da vida. Porque quando os nossos corpos estavam ainda informes, não tinha nem forma, não tinham nem membros desenvolvidos, nada, o Senhor já nos viu. E mais, Ele disse: todas as coisas foram escritas no teu livro, as quais em continuação foram formadas. Deus tem os seus dias escritos no livro dele. Ele planejou você. Ele tem propósitos para você. Ele tem planos para você. E aí diz o versículo 17: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo e ainda estou contigo. Meus irmãos, nós fomos criados de uma maneira maravilhosa. Meus irmãos, nós somos incríveis, é impressionante. Deus criou o nosso aparelho digestivo, Deus criou o nosso sistema circulatório, Deus criou o nosso sistema nervoso, Deus criou o olho humano, que é de uma complexidade incrível. Deus criou tudo em nós e ainda nos deu sentimentos, pensamentos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Essa parte do Salmo apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Ele é o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador. Ele nos conhece. O que isso significa? Ele nos conhece porque Ele nos fez e Ele sabe do que precisamos. Então permita-me aprender mais uma lição com você. Deus nos fez e só Ele sabe como cuidar de nós. Eu vou trocar isso em miúdos e vou falar para você de uma maneira muito clara. Deus conhece você, Deus sabe todos os seus pensamentos, Ele prescruta a sua vida, Ele criou você e Ele sabe como colocar você para funcionar. Entende? É isso que o salmista está dizendo aqui. É impressionante, Senhor, como Tu me criaste. Tu me formaste de uma maneira tremenda. Conta-se uma história de um funcionário de uma empresa. E é interessante que aquele funcionáriozinho simples lá da manutenção era o único que conseguia consertar as máquinas daquela empresa. Chamavam-se os engenheiros, os mecânicos, ninguém conseguia consertar as máquinas. Ninguém conseguia. E aí mandavam chamar aquele funcionário, e ele entrava na sala de máquinas, uma hora e meia depois, ele saía com as mãos todas sujas de graxa, limpando a mão, e quando os funcionários iam manusear a máquina, ela estava funcionando maravilhosamente bem. Aí um dia perguntaram para aquele senhor, já de idade, que era funcionário daquela fábrica,
e perguntaram assim para ele: como é que o senhor consegue consertar essas máquinas e ninguém consegue? Ele disse assim: eu conheço tão bem essas máquinas, eu me desenvolvi, há anos eu trabalho nessa empresa, nesse mesmo setor, eu aprendi a conhecer cada uma dessas máquinas. Então, como é que eu faço? Eu entro na sala de máquinas, fecho a porta, ponho todas as máquinas para funcionar, fecho os olhos e começo a escutar os batidos metálicos de cada uma delas, quando eu percebo que uma está fora do tempo, que uma está com um batido metálico diferente. Eu então identifico a máquina, desligo as demais e começo a ouvir aquela máquina, e vou ouvindo, e vou ouvindo, e vou ouvindo, e vou ouvindo, até que eu descubro qual é o problema, abro o compartimento e conserto a máquina. Eu conheço essas máquinas como ninguém. E sabia de uma coisa? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele me conhece como ninguém. De vez em quando acontecem algumas coisas que eu não entendo. Calma, calma. É porque Ele está te consertando e Ele está colocando você para funcionar. Ele sabe qual é a área da sua vida que está com defeito. Ele sabe qual é a área da sua vida que não está funcionando direito. E Ele então arregaça as mangas e Ele começa a consertar você. E esse conserto dói. Às vezes dói. Às vezes a gente começa a ficar incomodado. Mas é porque Deus está nos fazendo funcionar. Ele é o único que pode cuidar de nós. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos fez. Ele me conhece. Ele sabe quando eu estou entristecido. Por fora, às vezes, você está demonstrando uma alegria, mas Ele sabe que você não está feliz, Ele sabe que você está triste, Ele sabe o porquê que você está triste. E Ele sabe como fazer para resolver esse problema, e Ele sabe que essa parte da sua vida não está funcionando adequadamente. Ele sabe que aqui você não está dando muito certo, e aí Ele começa a agir, começa a trabalhar, começa a te consertar. Porque Ele quer que você funcione do jeito que você nasceu para funcionar, irmão. Muitas vezes nós estamos funcionando do jeito errado. Quantas vezes nós estamos funcionando do jeito errado, irmão? Porque nós insistimos em falar com Deus, deixa que eu resolvo. Porque eu me conheço, não conhece nada. Quem foi que disse que você se conhece? Conhece nada. Você acha que conhece, você acha que sabe como consertar, mas não sabe, irmão. Então fala: Senhor, eu não consigo me consertar, eu estou todo estragado, eu estou defeituoso, minha vida não acontece, minha vida não funciona. Conserte-me, porque tu me fizeste. Qual é a área da sua vida que não está funcionando adequadamente? Você está sentindo aí um barulho estranho? Tem alguma coisa estragada em mim? Quem sabe nessa noite você fala assim com o Senhor: ó Deus, eu não aguento mais funcionar desse jeito. O Senhor me criou, o Senhor conhece cada parte de mim, me conserta. Porque eu quero funcionar melhor. Eu estou funcionando errado. Então eu aprendo isso aqui. Deus nos fez, e só Ele sabe como cuidar de nós. Davi foi um homem que em muitas áreas, em muitos momentos da sua vida, ele funcionou errado. Embora fosse um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus o tempo inteiro estava consertando Davi. Sabe aquele período que ele foge de Saul? Ele vive fugindo, se escondendo em cavernas, passando pelas situações mais adversas, a morte pertinho dele o tempo inteiro. Sabe o que era aquilo? Era Deus consertando Davi. Porque Deus ia governar uma nação. Por isso que Deus, somente Deus, pode consertar você.
que Ele te fez. E aí nós chegamos, caminhando para o final, nós chegamos na parte mais enigmática do Salmo. Gente, permita-me abrir meu coração para vocês aqui. Se eu não cresce que a palavra de Deus é inspirada por Deus, eu ia perguntar para Davi assim: Davi, por que você colocou essa parte final nesse salmo? Porque parece que ele destoa completamente. A parte final do Salmo 139, olha só, depois de toda essa poesia, a primeira parte, Davi mostrando Deus como onisciente. A segunda parte, Davi mostrando Deus como onipresente. A terceira parte, Davi mostrando Deus como criador, como aquele que o conhecia, aquele que o havia formado. Aí chega a quarta parte, olha o que Davi vai dizer, gente. Versículos 19 a 24. Vê se tem cabimento isso aqui. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Gente, parece que Davi estressou. Parece que deu um surto em Davi, não pode. Parece que aconteceu alguma coisa com Davi aqui, porque ele estava bravo. Aí você vai investigar e você percebe que não. Na verdade, Davi amava tanto o Senhor, mas tanto, que ele estava indignado com aqueles que falavam mal de Deus. Ele estava indignado com aqueles que estavam menosprezando a Deus, porque ele pensava assim: como pode um Deus onisciente, onipresente e criador de todas as coisas, gente, isso é maravilhoso demais, como pode alguém rejeitar esse Deus? Como pode alguém odiar esse Deus? Senhor, quer saber de uma coisa? Odeio o Senhor, odeia a mim, e eu odeio também, porque não é possível. Como é que alguém pode odiar um Deus desse jeito? Eu odeio. Falou mal de ti, Senhor, comprou briga comigo. Te odeia, eu odeio também. São meus inimigos. São teus inimigos, são meus também. Eu estou do teu lado, Senhor. Estamos juntos. Só que aí Davi cai a ficha. Epa. Epa. Senhor. Senhor. Versículo 23 e 24, aí ele ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim aí algum caminho mau e releva o que eu falei aqui. Eu acho que eu peguei pesado demais. Senhor, avalia meu coração. Eu estou falando isso porque eu te amo, mas avalia meu coração. De repente, eu estou agindo errado, pensando dessa maneira. Porque existe um ódio que é saudável. Qual é o ódio saudável? É o ódio contra o pecado, mas espera lá. Você pode odiar o pecado, mas o seu ódio pelo pecado, ele para no momento em que o seu amor pelo pecador precisa começar. Sabe, Lucas, Deus ama aqueles que falam mal dele. Sabe aqueles que zombam de Deus, que debocham de Deus, que ficam aí contando piadinhas sobre Deus? Sabe esses atores aí do Porta dos Fundos, que vivem blasfemando? Deus os ama. Pode parecer insano, mas ama. E às vezes nós somos dominados por um sentimento de indignação, igual Davi, de ver alguém fazendo chacota com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Então, essa linha que divide o ódio saudável para o ódio pernicioso, ela é muito tênue. Aí eu aprendi uma coisa, sabe por que essa parte está na Bíblia? Eu aprendi uma coisa aqui e eu encerro com você. Davi, apesar de ter sido muito duro aqui, eu aprendo o seguinte: cuidado, devemos ter cuidado com o nosso senso de justiça. Calma. Eu sei que você também fica indignado quando alguém começa a rejeitar o Senhor. Eu também fico, mas entenda,
que o Senhor os ama. E um dia Deus vai punir o pecador que não se arrepender. Mas até lá, as portas da graça estão escancaradas para eles. E nós precisamos entender. Aí, cuidado para você não ser tomado pelo complexo de Jonas. Pregou para Nínive e foi para um alto do monte para ver o Senhor meter fogo na cidade. Jonas não queria que Nínive fosse salvo coisa nenhuma. Jonas não queria que Nínive se arrependesse coisa nenhuma. Porque ele sabia o quão maus e o quão perversos eram os ninivitas. Ele conhecia a maldade de Nínive. Jonas queria que Nínive fosse julgada pelo Senhor. E ele vai falar, é por isso que eu não queria vir aqui pregar para os ninivitas, porque eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Eu queria que eles... É isso. Eu queria que aqueles ninivitas queimassem com o fogo da tua justiça. Aí ele prega e vai para o alto do monte. E Deus deixa nascer lá uma boboreira, lá uma planta, e ele fica todo satisfeito com a sombra da planta. No outro dia Deus manda um bicho comer a planta, e Jonas fica indignado. Aí Deus fala assim, ô Jonas, esse Deus aí de Jonas é o Deus de Davi. Ô Jonas, você teve compaixão da boboreira. E você acha que eu não vou ter compaixão de um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, Jonas? Então esse é o Deus diante do qual Davi estava indignado. Eu odeio os pecadores, eu odeio aqueles que te odeiam, eles são meus inimigos. Aí parece que Davi percebeu e, Senhor, mas assim, avalia meu coração aí, vai. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho perverso. Senhor, de repente eu falei isso com muito ódio no coração. Então cuidado com o seu senso de justiça. Sabe por quê? Porque ele está deformado pelo pecado. Eu sei que nós ficamos indignados com aquela pessoa que você prega e você fala do amor de Deus. E ela rejeita e zomba e fala mal. Eu lembro um dia que eu estava num posto de gasolina, pregando para um rapaz. Eu não sabia o nome dele, o apelido dele era Tum Tum. Esse era o apelido dele, Tum Tum. Eu conhecia ele como Tum Tum. E eu preguei para ele, preguei para o Tum Tum, lá no posto de gasolina. Ele dando uma ducha no meu carro e eu falando do amor de Deus para ele. Gente, ele zombava, e ele zombava. E ele falou coisas que eu não tenho coragem de falar para vocês. Ele chegou a falar coisas de imoralidade. Coisas que eu não tenho coragem de falar. E ele debochando. Gente, eu fiquei tão... Sabe, eu não falei, mas sabe aquele sentimento? Tomara que Deus te julgue, incrédulo. Vocês estão rindo de mim, mas tem ou não tem de vez em quando esses momentos na nossa vida? Joelma prega muito o evangelho lá no consultório, e eu fico imaginando, Joelma, quantas vezes pessoas já zombaram de Deus lá para você. E não tem lá no coração aquela vontade de você falar assim, pois você vai ver o que Deus vai fazer com você, Ele vai mandar fogo do céu e vai te queimar todinho. Não tem isso no nosso coração? Tem ou não tem, gente? Aí nós nos esquecemos de que não é assim que Deus olha para as pessoas. Deus olha as pessoas como alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Jesus estava numa cidade de Samaria, não é? E aí os samaritanos rejeitaram Jesus, ele foi saindo. Aí Tiago e João chegaram perto de Jesus e disseram assim, Senhor, queres que oremos ao Senhor Deus para que mande fogo do céu e consuma essa cidade? Jesus olhou para eles e disse assim, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E a partir daquele dia, Jesus começou a chamar eles de Boanerges. Sabe o que é Boanerges? Filhos do trovão. Pessoas intempestivas, pessoas que não pensam para falar. Então eu aprendo aqui, irmãos, que nós temos que ter cuidado com o nosso coração, cuidado com o nosso senso de justiça, porque nós podemos ser traídos.
eu fico indignado, mas ao invés de odiar, ore por aquela pessoa que está, de certa forma, dizendo não para a graça de Deus. Aí eu entendi o porquê dessa última parte. Na verdade, Davi está expressando seu amor. Davi amava tanto, mas tanto, que ele estava dizendo, como é que alguém pode rejeitar um Deus assim? E pode, e vai. Tem pessoas que literalmente estão dizendo, não quero o Senhor, não quero Deus, não quero graça, não quero perdão. Deus não existe. Eu já ouvi cada coisa acerca do Senhor, e isso enche meu coração de um sentimento que eu não sei qual é, mas eu preciso ter cuidado com isso. Por isso eu queria deixar para você nessa noite esse salmo, não é? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus é aquele que também vai ser rejeitado, Ele vai ser deixado de lado, Ele vai ser negado, Ele vai ser negligenciado. Mas nós precisamos entender o seguinte, Ele é Deus, e o amor dEle também excede a minha capacidade de entender.